Artigo 11. A mesa é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa. Parágrafo 1. A mesa diretora compõe-se de presidência e de secretaria, constituindo-se a primeira do presidente e de 4 vice-presidentes e a segunda de 4 secretários. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. O presidente e os secretários serão substituídos, no caso de impedimento, pelos vice-presidentes e secretários, obedecida a ordem de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No caso de substituição de secretários, será aplicado o dispositivo do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Se, durante a sessão, não estiverem presentes os vice-presidentes, o presidente poderá passar a presidência aos secretários, conforme sua numeração ordinal. Parágrafo 5º. A convite do presidente, qualquer deputado poderá exercer as funções de secretário, quando se verificar a ausência ou impedimento dos titulares. Parágrafo 6º. Os membros da mesa não poderão fazer parte de liderança, nem de comissão permanente. Parágrafo 7º. Perderá o lugar o membro da mesa que deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas sem causa justificada. Parágrafo 8º. A mesa reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por quinzena, em dia e hora prefixados, com publicação no Diário da Assembleia, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente ou por 4 de seus membros efetivos. Parágrafo 9º. Qualquer deputado poderá participar das reuniões da mesa, sem direito a voto. Artigo 12. A mesa compete, privativamente, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste regimento interno ou por resolução da Assembleia, ou delas implicitamente resultantes. 1. Dirigir todos os serviços da Assembleia durante as sessões legislativas e nos seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. 2. Promulgar emendas à Constituição. 3. Dar parecer sobre as proposições que visem modificar o regimento interno. 4. Conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Assembleia. 5. Estabelecer diretrizes para a divulgação das atividades da Assembleia. 6. Tomar as providências adequadas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante o povo. 7. Tomar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial e extrajudicial do deputado contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. 8. Prover a polícia interna da Assembleia. 9. Promover através da polícia da Assembleia a segurança, o transporte e o atendimento aos parlamentares, quando necessário. 10. Declarar a perda do mandato de deputado, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou partido político com representação na Assembleia, assegurada ampla defesa, nos casos expressos nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 38 da Constituição do Estado. 11. Deliberar sobre requerimento de licença dos deputados, quando for o caso. 12. Encaminhar ao Poder Executivo os requerimentos de informações. 13. Nomear, na forma regimental, as comissões permanentes. 14. Conceder licença a deputado, obedecidas as exigências regimentais. 15. Propor, privativamente, à Assembleia projetos de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurídico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 16. Prover os cargos, empregos e funções dos servidores administrativos da Assembleia, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade. 17. Aprovar proposta orçamentária da Assembleia e encaminhá-la ao Poder Executivo. 18. Encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessárias ao funcionamento da Assembleia e dos seus serviços. 19. Cumprir determinações judiciais. 20. Determinar a abertura de sindicância ou instaurar inquéritos administrativos. 21. Autorizar a abertura de licitação, julgando-a em última instância, quando de sua competência, ou a sua dispensa. 22. Autorizar a assinatura de convênio e de contratos de prestação de serviços. 23. Apresentar à Assembleia, na sessão de encerramento do ano legislativo, relatório dos trabalhos.
24. Elaborar, ouvidos os líderes e os presidentes de comissões permanentes, projeto de regulamento interno das comissões que, aprovado pelo plenário, será parte integrante deste regimento. 25. Propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou a requerimento de deputado ou comissão. 26. Decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Assembleia. 27. Exercer fiscalização financeira sobre órgãos e entidades subvencionadas, total ou parcialmente, pela Assembleia, nos limites das verbas que lhe forem destinadas. 28. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas da Assembleia em cada exercício financeiro. Parágrafo 1. Em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo decidir, ad referendum da mesa, sobre assunto de competência desta. Parágrafo 2. Os atos administrativos, referentes a servidores, que não estejam enquadrados no inciso 16 deste artigo são de competência dos diretores da Assembleia do Maranhão, conforme suas áreas de atribuição, através de portaria. Seção 2ª. Da Presidência. Artigo 13. O presidente é o representante da Assembleia quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos deste regimento. Artigo 14. São atribuições do presidente, além das expressas neste regimento ou que decorram da natureza de suas funções e prerrogativas. 1. Quanto às sessões da Assembleia. A. Presidir. B. Manter a ordem. C. Conceder a palavra aos deputados. D. Advertir o orador ou o apartiante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental. E. Convidar o orador a declarar, previamente, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição em discussão, ou contra a mesma. F. Interromper o orador que se desviar da questão, falar sobre o vencido ou, em qualquer momento, faltar a consideração aos poderes constituídos, advertindo-o, chamando-o à ordem e retirando-lhe a palavra em caso de insistência. G. Autorizar o deputado a falar da bancada. H. Convidar o deputado a retirar-se do recinto do plenário, quando perturbar a ordem. I. Determinar o não apanhamento de discurso ou a parte pela taquigrafia, quando antirregimentais. J. Suspender ou levantar a sessão quando necessário. L. Decidir, fundamentadamente, as questões de ordem e as reclamações. M. Anunciar a ordem do dia e o número dos deputados presentes em plenário. N. Exercer a função de ordenador de despesas da Assembleia, juntamente com o primeiro secretário. O. Submeter à discussão e votação a matéria em pauta, estabelecendo o ponto da questão que será objeto da votação. P. Anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicabilidade. Q. Anunciar a ordem do dia da sessão seguinte. R. Convocar as sessões da Assembleia. S. Desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em processo nominal contando-se a sua presença em qualquer caso, para efeito de quórum. 2. Quanto às proposições. A. Proceder à distribuição de matéria às comissões permanentes ou temporárias, determinando a assessoria anexar a legislação correlata. B. Deferir a retirada de proposição da ordem do dia. C. Despachar requerimentos e determinar o seu arquivamento ou desarquivamento, nos termos regimentais. D. Devolver ao autor a proposição que não estiver devidamente formalizada e em termo alheio à competência da Assembleia, claramente inconstitucional ou antirregimental. 3. Quanto às comissões. A. Declarar a perda de lugar de membros de comissão por motivo de falta. B. Convidar o relator, ou outro membro da comissão, para esclarecimento de parecer. C. Assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno funcionamento. D. Julgar recursos contra a decisão do presidente de comissão em questão de ordem. 4. Quanto à mesa. A. Presidir suas reuniões e tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto. B. Distribuir a matéria que depende de parecer. C. Executar as suas decisões quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro. 5. Quanto às publicações e às divulgações. A. Determinar a publicação no Diário da Assembleia, das matérias referentes aos trabalhos do Legislativo. B. Não permitir a publicação de pronunciamento ou expressão atentatórios ao decoro parlamentar. C. Divulgar as decisões do plenário, das reuniões da mesa, das comissões e dos presidentes das comissões.
D. Apresentar aos deputados até o dia 20 de cada mês, os balancetes analíticos referentes aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. 6. Quanto à competência geral. A. Substituir, nos termos do artigo 60 da Constituição Estadual, o governador do Estado. B. Convocar extraordinariamente a Assembleia, nos termos do inciso 2, parágrafo 5º, do artigo 29 da Constituição do Estado. C. Dar posse aos deputados, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, deste regimento interno. D. Declarar a vacância do mandato, nos casos de falecimento ou renúncia de deputado. E. Zelar pelo prestígio e decoro da Assembleia, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros. F. Dirigir a polícia da Assembleia. G. Convocar e reunir, periodicamente, os líderes e presidentes das comissões permanentes para avaliação dos trabalhos da Assembleia, exame das matérias em trâmite e adoção de providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas e administrativas. H. Autorizar, por si ou mediante delegação, a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários, no edifício da Assembleia, e fixar-lhe data, local e horário. Ressalvada a competência das comissões. I. Promulgar as resoluções e decretos da Assembleia e assinar os atos da mesa. J. Assinar, privativamente, a correspondência destinada ao Presidente da República, aos governadores dos Estados e Distrito Federal, às Assembleias Legislativas, aos presidentes dos tribunais, aos chefes de governo estrangeiros e suas assembleias. L. Deliberar, ad referendum da mesa, nos termos do parágrafo único do artigo 12, deste regimento interno. M. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno. Parágrafo 1º. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto, na ordem dos parágrafos 2º e 4º do art. 11 deste regimento interno, e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Parágrafo 2º. O presidente poderá, em qualquer momento da sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesse da Assembleia ou do Estado. Parágrafo 3º. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes competência que lhe seja própria. Seção 3ª. Dos vice-presidentes. Artigo 15. Aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos. Parágrafo 1º. Sempre que tiver de se ausentar da capital do Estado, por mais de 72 horas, e do Estado, por 24 horas, o presidente passará o exercício da presidência ao primeiro vice-presidente ou, na ausência deste, ao segundo vice-presidente. Parágrafo 2º. À hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente, e na série ordinal, pelos vice-presidentes e secretários, ou finalmente pelo deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira. Seção 4ª. Da Secretaria. Artigo 16. São atribuições do primeiro secretário. I. Inspecionar os serviços administrativos da Assembleia. Segunda, receber e expedir a correspondência oficial da Assembleia, exceto das comissões. Terceira, assinar as atas, resoluções e atos da mesa juntamente com o presidente e o segundo secretário. Quarta, autenticar, junto com o presidente, a lista de presença dos deputados. V. Decidir, em primeira instância, recursos contra atos do secretário de Administração e Finanças. Sexta, interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e dos serviços administrativos da Assembleia. Sétima, dar posse ao secretário de Administração e Finanças da Assembleia e ao secretário da Mesa. Artigo 17. São atribuições do segundo secretário. 1. Lavrar a minuta das atas das sessões. 2. Encarregar-se dos livros de inscrições dos oradores. 3. Assinar as atas, resoluções e atos da mesa, juntamente com o presidente e o primeiro secretário. 4. Controlar a organização da folha de frequência dos deputados e assiná-la. 5. Substituir o primeiro secretário na sua falta ou impedimento. 6. Inspecionar, juntamente com o primeiro secretário, os serviços administrativos da Assembleia e fiscalizar as despesas. Seção V. Da Procuradoria da Mulher. Capítulo 2. Procuradoria da Mulher, Ouvidoria e Corregedoria Parlamentar. Artigo 18.
A ouvidoria parlamentar é o órgão de interlocução entre a Assembleia Legislativa e a sociedade com o objetivo de consolidar a democracia e incentivar a participação popular, competindo-lhe 1. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre a violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. B. Ilegalidade ou abuso de poder. C. Mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa. D. Assuntos recebidos pelo Sistema 0800, de atendimento à população, a ser criado pela ouvidoria. 2. Propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados. 3. Propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização da Assembleia Legislativa. 4. Propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento. 5. Encaminhar à mesa diretora para as providências legais, as denúncias recebidas que necessitem maiores esclarecimentos. 6. Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela Assembleia Legislativa sobre os procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse. 7. Realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil. Artigo 19. A ouvidoria parlamentar é composta de um ouvidor-geral, cuja função será exercida pelo terceiro secretário, e um ouvidor substituto, cuja função será exercida pelo quarto secretário. Parágrafo único. O líder de partido ou bloco parlamentar e os membros suplentes de deputado não poderão ser designados para a ouvidoria parlamentar. Artigo 20. O ouvidor-geral, no exercício de suas funções, poderá 1. Solicitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da Assembleia Legislativa. 2. Ter vista no recinto da Casa de Proposições Legislativas, atos e contratos administrativos e quaisquer outros que se façam necessários. 3. Requerer ou promover diligências e investigações, quando cabíveis. Parágrafo único. A demora injustificada na resposta às solicitações feitas ou na adoção das providências requeridas pelo ouvidor-geral poderá ensejar a responsabilização da autoridade ou do servidor. Artigo 21. Toda iniciativa provocada ou implementada pela ouvidoria parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação ou de imprensa da Casa. Artigo 22. A Corregedoria Parlamentar é o órgão que atua na manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Assembleia Legislativa, competindo-lhe 1. Fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito externo e interno da Assembleia Legislativa envolvendo deputados, promovendo a abertura de sindicância ou inquérito destinados a apurar responsabilidades e propor as sanções cabíveis. 2. Promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Assembleia Legislativa. 3. A dar cumprimento às determinações da mesa, referentes à segurança interna e externa da Casa. 4. Baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da ordem e da disciplina no âmbito da Casa, observados os preceitos regimentais e as orientações da mesa diretora. 5. Apresentar relatório circunstanciado, ao término dos trabalhos, que será publicado no Diário da Assembleia e encaminhado à mesa diretora para as providências de sua alçada ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, o projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou de indicação que serão incluídos na ordem do dia, dentro de 5 sessões. Artigo 23. A Corregedoria Parlamentar será composta de um corregedor parlamentar, cujas funções serão exercidas pelo segundo secretário da mesa diretora, e de um corregedor substituto, cujas funções serão exercidas pelo quarto secretário, responsabilizando-se pela manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Casa. Parágrafo 1. Compete ao corregedor substituto substituir o corregedor parlamentar em seus eventuais impedimentos. Parágrafo 2. Os membros da mesa diretora designados para as funções de corregedor parlamentar e de corregedor substituto não poderão ser substituídos de sua função até o término do mandato da mesa diretora. Parágrafo 3. No caso de vacância dos cargos de um dos corregedores, em decorrência de morte, renúncia, licença ou perda do mandato, imediatamente será indicado outro deputado membro da mesa diretora para seu lugar. Artigo 24. Em caso de delito cometido por deputado nas dependências da Assembleia Legislativa, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo corregedor parlamentar para apuração dos fatos. Parágrafo 1º.
O inquérito deverá observar, quando omisso o regimento interno da Casa, as disposições do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. A Assembleia Legislativa poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização do inquérito. Parágrafo 3º. Servirá de escrivão funcionário estável da Assembleia Legislativa, designado pela mesa diretora mediante requisição da autoridade que presidir o inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária competente. Parágrafo 5º. Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do parlamentar agente da infração, que será entregue com o auto respectivo ao presidente da Assembleia, atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos artigos 85 e 86 deste regimento interno e no parágrafo 2 do artigo 53 da Constituição Federal. Artigo 24-A. A Procuradoria da Mulher é um órgão que tem como finalidade promover a igualdade de gênero bem como zelar pela participação das deputadas nas atividades da Assembleia Legislativa, compete-lhe. E zelar pela defesa dos direitos da mulher. Segunda, incentivar a participação das parlamentares em suas ações e participações nos trabalhos legislativos e na administração da Assembleia Legislativa. Terceira, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Quarta, sugerir, fiscalizar e acompanhar a execução de programa do governo estadual que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito regional ou nacional. V. Cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres. Sexta, promover audiências públicas, pesquisas e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como sobre a participação política da mulher, e acrescentado pela Resolução Legislativa nº 910 de 2018. Sétima, auxiliar as comissões da Assembleia na discussão de proposições que tratem de direito relativo à mulher ou à família. Artigo 24-B. A Procuradoria da Mulher será constituída de uma Procuradora da Mulher, eleita entre as deputadas para mandato de 2 anos no início da primeira e da terceira sessão legislativa. Parágrafo único. Se vagar o cargo de Procuradora da Mulher, proceder-se-á à nova eleição. Até breve. Continuamos no próximo vídeo. Siga o nosso canal nas redes sociais.